Então vamos aprender a montar ali um mini bolo delicioso de dois amores. Esse sabor, gente, em bolo, mini bolo, é um dos que mais sai, é uma delícia, que é o nosso recheio de brigadeiro e o nosso recheio de ninho, tá? Então aqui eu vou montar um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura, que é aquele mini bolo que ele pesa 750 gramas, tá bom? Então aqui, ó, eu já tenho a minha massa, que ela tava embaladinha, que nem eu mostrei pra vocês, tá? Eu vou aqui abrir essa massa, tá? Deixar ela aqui. Antes até de abrir, deixa eu até fechar aqui. Antes de abrir, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho aqui o meu aro, né, meu cortador, e eu já tenho aqui uma tira de acetato, tá? No tamanho que eu preciso. Então, o que eu faço? Eu pego essa tira aqui de acetato e eu coloco aqui dentro do meu aro para ela me guiar, para eu fazer ela bem certinho, ó. Você pode até pôr por fora também, deixa eu pôr por fora que é mais fácil. Presta atenção porque o aro, geralmente, ele tem aqui uma parte que é um pouquinho só mais grossinha, tá? E aí, o que acontece? Se você põe pra cima, depois fica difícil de tirar do acetato. Então, põe ela pra baixo. E aí, opa! E aí, você vem... O acetato tem que trabalhar com paciência, viu? Você vem aqui, ó, põe certinho aqui. Vê se aqui em cima tá alinhando certinho. Tem que estar alinhando tanto em cima quanto embaixo. Tá? Pronto. O acetato tá alinhado, você vai vir e vai passar durex aqui, ó. Aqui embaixo, eu sempre coloco em 3 pontos, tá? Embaixo, no meio e em cima. No meio e aqui em cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa por dentro também. Ó. Em cima. No meio. Opa. E aí eu retiro aqui, ó, e ponho embaixo. Você também pode, se você quiser, se você for até montar ali em grande escala, menorzinho e tudo mais, o que eu indico você fazer? Eu indico você colocar um durex aqui assim, ó. Quer ver? Aqui e assim, ó, tá vendo? Por quê? Porque às vezes a gente vai montar o acetato e ele enverga, tá? E aí ele acaba saindo do durex, enverga e é todo um trabalho perdido. Eu sei porque eu já perdi assim e tive que refazer tudo de novo, colar lá durex por durex. Então sempre que você for fazer em grande escala, que você vai montar num dia antes ou 2 dias antes, independente, né? Porque isso aqui a gente pode fazer com uma boa antecedência. Sempre cola um acetato, um durex aqui, ó, juntando bem essas duas partes, e você pode fazer até embaixo e em cima, tá? E tem gente que me pergunta assim, Ju, mas coloca durex, não sai no bolo? Não, gente, não sai porque ele tá grudadinho aqui no acetato, tá? Então fica tranquilo que não vai sair no bolo. Então, o que eu gosto de fazer? Aqui eu sempre rego o meu bolo com guaraná, tá? Ai, Ju, mas você não utiliza calda? Geralmente não utilizo calda, tá? É sempre com guaraná. O que geralmente eu utilizo de diferente, que eu vou mostrar pra vocês, é quando eu faço um bolo, por exemplo, de abacaxi pêssego. Às vezes eu uso ali a calda do abacaxi, né, da redução, ou a calda do pêssego mesmo, para ficar aquele sabor mais característico no bolo. Mas do contrário, eu sempre uso guaraná, até por conta assim, que às vezes a gente faz uma calda ali de leite, né, alguma calda assim, ela estraga mais fácil, né, então a validade dela é menor. Já o guaraná, gente, não dá trabalho porque você compra ali prontinho, você usa, né, é prático.
molha assim, deixa seu bolo úmido de um jeito tão gostoso. É lógico que você tem que se atentar aí na questão de ser um guaraná o tradicional, tá? Se não ser uma Coca-Cola, não ser uma Fanta uva, Fanta laranja, não. Geralmente é só o guaraná tradicional, tá bom? Então vamos começar. O que eu gosto sempre de fazer quando eu tô trabalhando com mini bolo, com sobremesa, né? Que nem eu já mostrei pra vocês a sobremesa da torta bombom de morango, eu sempre ponho ali um pouquinho no fundo. Para os mini bolos é mais a função de colar e não ficar escorregando o seu bolo. Porque eu não sei se você já fez bolo sem colocar nada, sem colocar nenhuma colinha aqui, ele escorrega, né? Então você pode colocar o próprio recheio e você também pode colocar ali a opção, mas eu não uso, eu geralmente trabalho com o recheio daquele... Ai meu Deus, esqueci o nome. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu tenho. Ai. Cadê? Ó, você pode colocar também a glucose de milho, tá? Porque aí ela pode ver que ela geralmente ela é bem colinha, tá? Você pode colocar também. Mas eu gosto do recheio, porque aí a pessoa tá ali comendo e ainda tem aquela raspinha ali no final, tá? Eu vou começar aqui intercalando as camadas assim, ó. Como é uma camada, é uma massa de brigadeiro, em cima eu gosto que apareça o recheio que dá contraste. E o recheio que dá contraste é o ninho, né? Então, geralmente, quando eu trabalho com dois amores, vai assim, ó. Ninho, brigadeiro, ninho, brigadeiro. Então, na montagem, o primeiro que vai aqui é o brigadeiro, tá? Então, o fundinho também vou fazer de brigadeiro. E aquela receita que eu mostrei pra vocês do brigadeiro e do ninho, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou colocar aqui embaixo a minha primeira camada. Ó. Deixa eu tirar aqui. E aí, você segura o acetato e coloca com cuidado lá embaixo a camada, ó. E ajeita direitinho. E aí, você vem com a sua calda aqui, que no caso é o guaraná, tá? E aí você pode regar aí, cuidado para não regar em excesso, senão depois fica vazando, tá? Então sempre rega ali na medida certa. E aí agora eu vou aqui com o meu recheio de brigadeiro, perdão. Vou começar então aqui com o meu recheio de brigadeiro, tá? Eu sempre gosto de colocar bem rente aqui, ó, ao acetato, para pegar bem esse recheio. E eu vou mudar a posição da câmera para vocês enxergar direitinho aqui como é que eu tô colocando esse recheio, tá? Tá vendo? É um tanto que ele fica exatamente proporcional aqui, ó, com a minha massa. Então, é massa e recheio bem proporcional, não é muito, tá? Porque senão não fica legal. E aí agora eu venho com outra camadinha de massa. E aí sempre colocando com cuidado, tá? Deixando a borda ali aparecendo bem bonitinha. E aí coloca mais um pouquinho aqui, ó, de calda. Cuidado para não encharcar, tá? Até porque aqui já é uma massa úmida, bem úmida. Então, nossa, não é aquela massa seca que você precisa encharcar. E agora o recheio de ninho. Tá vendo? Mais uma camada de massa. E aí, essa parte você sempre faz com cuidado para não, tipo assim, você colocar a camada de massa de um jeito que ela grude no recheio e depois você não consiga tirar. Então, vai com cuidado para ficar tudo bem certinho e bem uniforme, tá? Então, a calda novamente. E aí, você vai fazendo esse processo, tá? Massa, recheio, calda. Massa, recheio, calda. E eu monto assim, gente, qualquer bolo, tá? Tanto esses mini bolos quanto meus bolos maiores também. Essa proporção
de recheio e massa. E a última camada de massa agora, ó. E você limpa aqui a sua base, tá? Porque não tem como, sempre esfarela ali chocolate, ou às vezes cai até um pouquinho de calda. Limpa aqui. Já limpa a bancada também. Rega, tá? Não esquece de regar. E aqui é a parte da cobertura, tá, gente? Então, aqui, como eu quero fazer um bolo mais chocolatudo, né? Aqui em cima vai ter uma decoração mais de chocolate, que vai ser um bolo que eu vou trazer pra vocês do Dia das Crianças, só que diferenciado daquele que eu ensinei na live, tá? Então, aqui vai ser um bolo que agrega um pouquinho mais de valor. E aí eu vou mostrar pra vocês que é uma decoração bem gostosa e que atrai muitas crianças ali, né? Que vai ter Kinder Ovo e tudo mais. E aí vai ficar para a parte ali da decoração do mini bolo, tá? E então, o que que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou colocar mais uma camada de brigadeiro, tá? Ou então, Ju, eu não quero colocar brigadeiro, quero colocar ganache. Posso? Pode. Quero colocar chantilly. Pode? Com certeza você pode, porque aqui geralmente eu finalizaria com um chantilly. Até chantilly de chocolate você pode pôr também, tá? Então, geralmente eu finalizaria com o chantilly, mas como eu quero ali que apareça uma parte bem chocolatuda, né, por ser um bolo pro Dia das Crianças, eu vou colocar o brigadeiro, tá? E aí, ó, vai vir só mais uma camada de brigadeiro mesmo. E aqui, gente, nesse caso, eu também não vou deixar esse bolo aqui rente com o meu acetato por conta das decorações. Eu preciso dessa bordinha que sobra aqui, ó, bem pouquinho, tá vendo que sobra bem pouquinho? Eu preciso disso por conta da decoração. Aqui você pode alisar, fica por sua conta, tá? Mas não é necessário. Então, gente, a montagem do mini bolo de Dois Amores é exatamente assim, tá? Então, agora partiu para uma decoração maravilhosa pro Dia das Crianças com esse mini bolo aqui. Então, gente, ó, essa é a montagem, tá vendo? E aí, eu quero saber, vocês geralmente fazem essa proporção, né? De massa e recheio assim? Ou então você faz duas camadas de recheio e 3 de massa? Não tá errado você fazer assim, tá? É lógico que é sempre o que você se adapta melhor e os seus clientes também. Esse foi o jeito que eu desenvolvi ao longo do caminho, porque antes eu fazia ali uma proporção de 2 camadas de recheio e 3 de massa. E aí, nesse caso, você vai montar só uma de brigadeiro e a outra de ninho. Ju, e se eu quiser colocar, por exemplo, eu faço 2 camadas e eu quero colocar brigadeiro e ninho junto, posso? Pode. Aí é você que vai demandar como é que você vai montar o seu mini bolinho ou o seu bolo também, tá?